Olá, pessoas! Sejam bem-vindas e bem-vindos, Camila, Ana Paula, Kali. É Kali que fala? Lola. Oi, oi, gente. Oh, Dani, querida, Lívia, Gil. Sejam bem-vindos e bem-vindas a Educar Consciente. Gente, essa é mais uma live do ciclo de lives que estou fazendo com os temas do meu livro novo, Por que Gritamos. Esse não é o livro original, esse é só uma boneca, então só para vocês verem como é a capa, porque ele vai ser na qualidade desse daqui. Tá vendo como ele é fofo no meu outro livro? A live de hoje é para falar um pouco sobre relacionamentos, sobre fazer as pazes com os relacionamentos, sobre como a nossa atuação nos relacionamentos interfere diretamente na nossa atuação com os nossos filhos, na nossa atuação na vida, né? Sobre como o que a gente aprendeu na infância sobre relacionamentos. E a minha live de hoje é com um amigo muito querido, o Alexandre Coimbra, que ele ainda não chegou aqui, mas deve estar chegando. Eu imagino que ele já deve estar entrando aí. Hoje eu tô mais quietinha, não sei se vocês perceberam. Hoje eu tô sentindo o corpo mais molinho, assim, sabe? Vontade de ficar quietinha. E, gente, que saudade de ver gente, né? Eu tô cansada de ficar em casa só com os filhos e com o marido. Nossa! Hoje eu tô com aquela vontade de ir pra rua. Vamos esperar um pouquinho o Xande chegar. Enquanto o Xande não chega, vocês conseguiram ver as outras lives, gente? Eu pus as lives no meu canal do YouTube, tá? Então, quem não conseguiu acompanhar as lives... Oh, Carol! Clara! A Carol que me apresentou ao Xande. Maravilhosa. Quem não conseguiu ver as lives, basta entrar no canal no YouTube, que eu tô colocando todas lá, tá? Então, assim, as lives são muito bacanas, gente. Essa é a quinta live. Isso é quinta live. Amanhã tem live com a Nanda, do Piscimama, sobre sentimentos. E na sexta-feira tem uma live. Outro dia tem uma live com a querida Flávia Pereira, do Pais Ajudam Pais. Gente, cadê o Xande? Carol, você entrou aí, minha amiga. Mande um WhatsApp pra Xande pra perguntar ele, cadê ele? Gente, enquanto isso, vamos conversando. Oi, Vivi! A Vivi fez um grupo de aprofundamento comigo e virou uma pessoa muito querida na minha vida. Gente, como eu disse, o Porquê Gritamos é um livro que eu escrevi o Porquê Gritamos porque eu tinha escrito Educação Não Violenta, cheio de ferramentas. Aí o Xande chegou. Cheio de ferramentas, cheio de formas de agir. E eu pensei que a gente precisava se olhar com mais profundidade. Oi, Rai! Que a gente precisava se olhar com mais profundidade para entender o que está por trás dos nossos gritos. Oi, meu amor! Xande? Estamos fazendo uma visita pelo escritório. Ai, que caneca linda, amei. Encontrei a parte, que fofa. Xande saiu. Acho que ele tentou mudar a câmera de lugar e saiu. E aí eu percebi que a gente precisava se olhar um pouco mais. Sobre o que é a live de hoje. Sobre relacionamentos. Deixa eu botar aqui, bem lembrado aí, Rick. Deixa eu fixar aqui o tema. Cada live dessas que eu tô fazendo, gente, é com o tema de um dos capítulos do livro, tá? E aí a de hoje é sobre relacionamentos. Por quê? Por que eu achei importante falar sobre relacionamentos no livro novo? Porque a forma que a gente se relaciona com a gente e com o outro, vamos fazer uma parte com os relacionamentos. A forma que a gente se relaciona interfere diretamente na forma que a gente se relaciona com os nossos filhos. Então repare que às vezes os gritos que a gente dá nem são para criança.
são de outras situações e outros momentos, para outras pessoas. A gente vai engolindo sapo, engolindo sapo. Ele Nossa, chegou, meu amigo querido! Oi, tudo bem, Xande! querida? Tudo bem, meu amor? E você, como é que tá? Cuscuz? Que xícara mais linda! Amei essa caneca, ela é linda. Gente, pra quem não conhece, Alexandre é um psicólogo, terapeuta de família, além de um amigo querido. Ele é uma pessoa maravilhosa, foi minha inspiração no começo da minha carreira e é minha inspiração até hoje. É um ser humano incrível, que tem uma capacidade de tocar a alma das pessoas que escutam ele de uma forma muito, muito linda. Eu sou muito suspeita para falar, porque eu sou apaixonada pelo trabalho dele. Xande, se apresente pra galera aí, se é que tem alguém aqui que não te conhece. Olha, eu sou Alexandre. A coisa mais importante para vocês saberem sobre mim é que eu sou casado com a Dani e já tem mais de 20 anos. E sou pai do Luan, do Ravi e do Gael. E sou psicólogo, né? Então, a experiência de escutar histórias humanas é uma experiência que marca a minha vida nas últimas décadas. Eu não consigo mais me enxergar sem esse ofício de escutar histórias humanas, né? É isso. E Agora, que você faz atualmente, lindamente. atualmente eu preciso dizer que eu sou um podcaster. Ah, nosso podcast lindo! A gente tem podcast, gente, que desejo vocês, que deve sair hoje. É, exatamente. Tá assim, só penteando os cabelinhos do podcast para ele ficar pronto. Ficar arrumadinho. Só o final já tá pronto. A gente só tá É, botando um lacinho de fita no final das contas é, pra ele ficar bonito. exatamente. Então, Então, Xande, eu tô falando com as pessoas que o tema da nossa live de hoje, que cada live que eu fiz essa semana foi sobre um dos capítulos do livro, né? Que fiz desde a semana retrasada, foi sobre um dos capítulos do livro. E que essa nossa live é sobre relacionamentos. Sobre sim, como a nossa infância interfere na forma que a gente se relaciona com o outro. E o quanto essa forma que a gente se relaciona com o outro interfere na forma que a gente se relaciona com os nossos filhos. sim. E aí, quando eu tava separando os temas para ver quem eu ia convidar, relacionamento eu não consegui pensar em outra pessoa, né? Porque eu acho que você fala dessa arte de lidar com o outro de uma forma muito bonita. Muito obrigado, meu amor. Muito obrigado. Eu queria pedir desculpa às pessoas pela cara inchada. Hoje eu dormi assim, loucamente, assim. Sabe esses dias na quarentena que você não consegue levantar da cama? Então eu acordei às 9h15 e ainda Que fui coisa arrumar café linda! para as crianças e tal. Então eu estou com essa cara, assim. Essa live hoje é assim, a quarentena mood. Olha, foi você que escolheu das horas da manhã. Não tem negócio. Aqui não tem maternidade ideal, não tem Não quarentena tem. ideal. Aqui tem vida real, entendeu? Mas olha, esse Totalmente. tema dos relacionamentos, ele é muito caro mesmo para mim, porque eu sou terapeuta de famílias e de casais, né? Atualmente, muito mais de casais do que de famílias. Uma coisa engraçada que aconteceu aqui em São Paulo, eu virei muito mais terapeuta de casais, né? 80% da minha clínica hoje é de casais. E eu percebo, né, é uma das teorias que embasam o meu trabalho, é a teoria do apego, e é uma teoria muito linda, né, criada por John Bowlby no pós-guerra, no pós-segunda guerra, que fala de como nós desenvolvemos os laços da nossa vida, os vínculos, como nós nos vinculamos. Às vezes a gente não presta atenção que cada um de nós tem uma forma muito particular de se aproximar das pessoas, de ganhar a confiança e de sentir a confiança no outro. Então, isso é uma parte importantíssima da construção de um relacionamento na vida adulta. A gente aprende isso desde pequenininho, né? Desde a forma como o bebê olha para a mãe olha para o bebê na primeira hora lá de vida, isso já vai tecendo a forma como esse bebê
vai se acostumando a esse processo de se vincular a uma outra pessoa. Então a gente tem uma série de experiências na vida que não são lineares, não são todas solares, não são todas sombrias. Nós temos uma coleção de experiências de vínculos. E que essas experiências a gente leva para a vida adulta como uma forma de nos sentirmos mais abertos ou mais desconfiados para nos vincularmos a outras pessoas, para nos relacionarmos. Então, por exemplo, todo o tema na construção dos casais sobre os jogos de sedução tem a ver com isso, né? O momento em que a gente para com o jogo de sedução e se entrega ao amor, e se entrega ao relacionamento, se abre na vulnerabilidade, ou se a gente não faz jogo, já coloca real desde o início, né? Tem um terapeuta familiar que eu amo, chamado Gianfranco Cecchin, que ele chama, por exemplo, a fase do apaixonamento nos relacionamentos de casal como a fase psicótica do relacionamento, em que está todo mundo alucinando, está todo mundo vendo uma miragem. Adorei! Adorei! Então é uma fase psicótica, está todo mundo alucinando. Sabe qual que é o problema? É que os dois acreditam nessa alucinação, entendeu? E é por isso que ele chama de fase psicótica, porque o psicótico, ele acredita naquilo como uma verdade, né? Aquilo é uma verdade da alma dele. Então, na hora que a gente acredita, por exemplo, nessa miragem que o outro apresenta pra gente, e na hora que ele diz, você é a melhor pessoa que existe, a gente não chega pra ele e fala assim, não, olha, deixa eu te dizer a real, não é isso não sou essa pessoa não, deixa eu consertar o seu olhar. A gente não faz isso, porque a gente fica embevecido por essa fala. Então, na hora em que a gente fica todo besta, quando a pessoa do lado de lá alucina, a gente está construindo uma expectativa, entendeu? A gente está dizendo a ele, sim, eu sou essa pessoa legal, sim, eu sou tudo isso. Eu sou só isso mesmo. Eu sou só esse alecrim dourado mesmo. Então, na hora que a gente faz isso com o outro, a gente está construindo uma expectativa que lá na frente, daqui a X passos da caminhada, isso vai ser frustrado, inevitavelmente. Né? Na hora que essa frustração vem, é que começa o relacionamento de verdade. Porque aí você não se casa com o príncipe, você se casa com as verrugas do sapo. Entendeu? Ou da princesa. Ou da princesa. Então. No gênero não importa. Todos nós, se tem uma coisa que não importa na vida, é esse negócio de ter verruga. De ser um sapinho ou uma sapinha cheia de verruga, né? Mas o que, nessas horas, o que acontece é que a gente cai nessa frustração e o jeito que a gente levanta tem a ver com a forma como a gente tem esperança no humano. Porque se a gente tem uma visão mais desesperançosa do humano, a gente fala assim, aí, ó, tá vendo? É isso mesmo. Homem é tudo assim, é tudo ninguém cafajeste. presta. Não presta pra nada, tá vendo? Eu falo com a minha amiga, eu tenho a mão podre, só arrumo e homem cafa. Não tem jeito. Comigo não tem jeito. Não tenho pra onde correr. A gente entra lá naquele lugar de desesperança, aperta o botão confirma da urna, sabe? E a gente vai ficando cada vez mais desconfiado, cada vez mais esquivo ou ambivalente, que são as duas posturas que a gente fica nesse momento. Ou a gente se afasta ou abandona para não ser abandonado, ou a gente fica naquela não sei se vou ou se fico. Mas construir relacionamento, então, é essa aventura em que a gente tem que se haver, sim, como você disse, Elis, com essas imagens que a gente traz da vida. Tem uma pessoa aqui que está dizendo que é tudo culpa do Walt Disney. Eu acho que a gente não deve colocar tanta culpa nele, não. Ele pode ter lá a sua cota de culpa, mas a gente tem
derrota, mas tem outras responsabilidades por esse processo. Tem papai, tem mamãe, tem vovô, tem E cultura, esses que têm uma responsabilidade tão grande, gente, nesse tem processo. cultura, né? Tem o jeito que as pessoas nos ensinam a ver a vida, né? Porque eu disse papai e mamãe porque os nossos pais são a primeira grande referência de relacionamento nosso. Nós observamos quando crianças os nossos pais, ou mãe com padrasto, ou pai com madrasta, ou mãe, ou pai, não importa, mas a gente experimenta um testemunho desse relacionamento e isso vai tingindo a nossa percepção sobre como o Sim. que é ser um casal, né? Aí a gente começa Eu a falo discussão. sempre isso aqui, Xande, que a gente está ensinando para as crianças enquanto pais, muito além do que é comer com garfo e faca, falar bom dia, boa tarde, boa noite, ou virar médico ou advogado. A gente está ensinando o que é o amor, como conseguir amor, o que é respeito, como conseguir respeito, o que é relacionamento, como atuar nos relacionamentos. Então, como é que a gente age quando a gente está desconfiado ou não, se eu posso confiar, como você falou, não. Gente, Xande tem um curso sobre teoria do apego que é maravilhoso. É incrível. E o curso sobre a teoria do apego, ela explica muito isso, como ele falou, essa coisa de a gente achar que a gente pode confiar ou não no outro. Então, assim, o que a gente está ensinando para os nossos filhos enquanto eles estão nos vendo atuar é algo muito grande, muito, muito, muito profundo. E é por isso que a gente precisa se olhar, assim, se enxergar como que eu tenho atuado, como que eu tenho exercido minhas funções dentro dessa casa, né? De que forma que eu tenho atuado aqui, porque isso vai ficar. A gente viu os nossos pais e a gente aprendeu muito com isso, né? Então, assim, eu tenho na minha história a meu pai ele é mais explosivo como eu, minha mãe é mais caladona. Então, assim, enquanto eles discutiam, tinha qualquer tipo de briga, na realidade, meu pai falava e minha mãe ficava calada, porque era o estilo dela e era a conjuntura social, né? Que a gente não pode falar só do o jeito dela, era a conjuntura social que levava a isso. E aí eu me lembro que na minha cabeça de menina, Ariana, eu pensava, mas nunca que um homem vai falar assim comigo, mas nem morta, nunca. Eu vou crescer, mas é nunca que um homem vai falar assim comigo. Então, assim, hoje, no Olha, meu. eu tinha tanta vontade de ser seu amigo de infância. Você devia ser a Mônica da turma. Total, total. Eu fui total. Assim. A minha irmã já me chamava. Eu vou chamar Elisama com os amigos, porque eu sabia que eu ia chegar para resolver o babado. E aí, eu tenho ainda até hoje, Xande, quando eu tenho qualquer tipo de problema no meu casamento, o meu pensamento primeiro é, não vale a pena, por mim vai embora. Vixe, vou ficar sozinha, porque sozinha. Sabe, tipo assim, eu volto para aquele lugar da menina que falava, nunca que eu vou casar, nunca que eu vou ter paciência para lidar com homem, mas nem importa que eu vou lidar com homem nessa vida. Eu vou fácil, assim, minha paciência com o homem é desse tamanho. Ela ficou muito pequena, assim. Com amigas, não. Com mulher eu tenho muita paciência. Mas com homens, eu fiquei com a paciência, assim, mínima. Tanto que hoje meu terapeuta é um homem. Eu escolhi um terapeuta homem para ser com o mesmo meu tratamento. O fato de ser um homem já é com o mesmo tratamento. Assim, vou agora vou trabalhar com um homem para ver se eu começo a confiar mais. Porque eu tenho essa tendência muito de fugir mesmo. E é isso, os relacionamentos, como a gente vê o relacionamento e o quanto isso faz na nossa vida, cara, para muito tempo. E a gente nem repara isso, nem percebe. Eu fico pensando tanta coisa quando você fala. A Elisama tem uma coisa comigo que vocês precisam saber. A Elisama fala uma coisa e ela provoca 1000 sinapses na minha cabeça e eu nunca sei qual eu sigo. Então eu preciso sempre de um tempo no podcast, vocês vão ver isso. Ela fala, eu sempre dou uma pausa, porque a fala dela abre 1000 portas na minha cabeça e eu fico assim, por qual eu vou? Né? Porque a Elva é sempre uma fala tão aberta, que abre caminhos, assim. Deixa eu ver por onde eu posso pegar aqui, deixa eu ver por qual porta eu vou. Qual porta ela escolher? Eu acho que é importante a gente colocar que a experiência de testemunhar o relacionamento dos pais, do casamento dos pais, de como eles se relacionam com parceiros amorosos, essa é uma experiência que marca, mas não é definitivamente e não é
uma coisa de causalidade linear, assim. Se meus pais têm esse casamento, logo eu... Não, não é assim. Não. Né? Deixar muito claro que nós temos inúmeras imagens de casamento que nós vamos colecionando, né? E isso vai no inconsciente. Então, a gente vê o casal pai dos amigos, que a gente começa a dormir na casa do amiguinho e frequenta a casa do amigo e vê como aquele casal se relaciona. O padrinho e a madrinha, o tio com a tia, os casais da ficção, né? Os problemas que os casais da ficção passam. Isso tudo vai construindo, né? E depois a gente vive, obviamente, as nossas experiências adolescentes, que vão fazendo um primeiro verniz assim, de como a gente vai se relacionar na vida adulta. Tem uma coisa que eu acho crucial da gente abordar, que é assim, nós temos condição a qualquer momento da vida de transformar o nosso padrão de nos relacionarmos como casal, né? Pessoas, por exemplo, que se sentem muito ciumentas, ou que se sentem muito inseguras, né? Ou que sentem que tem uma dificuldade de se entregar para um relacionamento amoroso, isso tudo é passível de ser transformado. E isso tem a ver com, por exemplo, você ter um parceiro amoroso que compreenda as suas limitações, que compreenda as suas dificuldades de se colocar nessa aventura, né? Então, por isso que a experiência de um relacionamento bem-sucedido passa necessariamente pela intimidade, que não tem a ver com sexo, necessariamente. Muitas pessoas ligam essa palavra imediatamente à sexualidade. E nós estamos falando de intimidade como uma expressão dos seus lados mais difíceis, né? Aquela pessoa, a Carol Galvão, nossa amiga, aí, acabou de dizer que ela tem um nome diferente aí entre não sei das quantas, entre laços, entre Quara, que ela estava falando que o novo relacionamento dela proporcionou a expressão de lados que nem ela se permitia expressar. Isso é um relacionamento que transforma, que faz com que a gente mude esse padrão, né? Eu tenho uma história muito engraçada no meu casamento, porque a Dani tinha uma ideia de que ela ia ser uma mulher assim. A ideia dela de adultez era assim, eu vou ser uma mulher independente, solteira, livre, eu vou viver uma vida assim, cada hora namorando um pouquinho, na hora que eu não quiser eu vou ficar sozinha na minha casa, etc, e por aí. E eu levei um tempo para convencer essa mulher, Elisama, dizer para ela assim, ó, Dani, presta atenção, você pode não querer casar comigo, mas eu vou casar com você. Não sei como eu vou. Eu para ela todo dia, você acredita? Eu dizia isso para ela todo dia. Ela fala, ai, Xande, a gente não vai casar, a gente vai ficar só namorando. Isso já tem 24 anos. Só namorando. Então a gente tem como ir transformando isso, né? Sim, e ela transformou em mim muitas coisas que eu não acreditava que fossem possíveis no relacionamento conjugal, né? Porque eu não tinha experiências à minha volta que fundamentassem esse olhar. Então, o bom relacionamento inventa futuros. O bom relacionamento, ele constrói um panorama de vida que você não imaginava para si, né? Por isso que o relacionamento amoroso, ele é a experiência mais profunda da vida depois do relacionamento com a mãe, né? A gente tem as mesmas questões complicadas, a gente sofre, mesmo tanto que a gente leva a mãe para terapia, a gente leva o relacionamento. É o análogo dessa experiência na vida adulta, né? Mas ele tem o potencial de ser também muito transformador. A gente às vezes só fica falando do lado da banda B, né? Da banda podre da história, do lado difícil, às vezes violento, que acontece, obviamente, mas já que a gente está falando aqui de criativo, eu acho que essa
essa coisa da gente construir novas formas de nos relacionarmos, assim, pra mim o mais importante para que eu consiga construir uma nova forma de atuar nos meus relacionamentos é ter consciência do meu padrão, de onde eu vim, de onde eu tô, sabe? Então, assim, a minha consciência de que na hora eu tenho vontade de mudar, explodir, tipo, acabou, vamos cada um para o seu campo. Que não... Eu não falo. A minha consciência só me faz minha faixa falar, Elisama, só tô querendo fugir de novo, assim. Não é sobre eu e Isaac aqui nesse momento, é sobre tudo que eu tenho construído, é sobre relacionamentos na minha cabeça, e aí é o meu tempo de respirar, de às vezes falar com o meu terapeuta, ou de dar um tempo, de depois voltar com ele e conversar mais aberta. E aí, essa construção de que na minha relação com ele, eu posso confiar de ficar. Eu acho que essa é uma das coisas que eu mais tenho, que a gente mais tem exercitado e que tem ficado à medida que passa o tempo, mais fácil, porque cada vez mais que eu fico, eu confio que eu posso ficar. Sim, sabe? Mas assim, sim, é como você falou, essa construção de que não é de onde eu vim. De onde eu vim tem uma marca, e essa marca que ficou em mim, que na minha irmã pode ter sido diferente, porque é bem importante a gente falar isso também, como você falou. O fato do casamento dos meus pais ter sido assim, eu interpretei assim, a minha irmã interpretou do jeito dela, e se tivéssemos 10 irmãos, cada um podia interpretar de um jeito. Né? E essa interpretação vale mais do que o casamento em si, né? É o que a gente guarda dessa coisa toda, de como a gente absorve o que está acontecendo, das histórias que a gente conta sobre o que está acontecendo. A gente tem contadores de história na nossa cabeça. Então, assim, a gente acredita muito mais nessas histórias que na vida em si, né? A gente está sempre contando histórias sobre a vida. Mas aí esse exercício no casamento de você conseguir ter responsabilidade pelos seus pensamentos dentro do casamento, sabe? Eu acho que essa, não só do casamento, de todos os relacionamentos, dessa coisa de você olhar e entender que, ok, essa é minha mente fabricando o que ela costuma fabricar. E isso não é nem bom nem ruim, isso simplesmente é. Agora eu vou respirar e vou tentar enxergar o que é de verdade sem as histórias que a mente está contando sobre isso. E eu acho que isso é tão difícil, porque o nosso costume nos relacionamentos é falar, é você, a culpa é sua, é sempre você, o inferno é sempre os outros, né? E aí eu consegui enxergar que, peraí, eu também tenho a minha parcela, 50% de todo relacionamento é meu. Né? 50% é meu. Nunca é 100% do outro. 50% é meu. E às vezes o meu 50%, e eu até falo isso no livro, às vezes o meu 50% tem sido de ficar calada e aceitando as coisas sem me posicionar. Não é um 50% de que, eu tô brigando. Não, o que é que eu tenho feito com os meus 50% dentro dos meus relacionamentos? Meu exercício tem sido assim... Gente, eu tô vendo o Xande travar. Tá. O meu exercício tem sido esse em todas as minhas relações, não só em casamento. Eu passei uma situação profissional meio complicada, que foi muito frustrante. E aí, na hora, depois que tudo passou, eu parei pra analisar assim, ok, eu achei o comportamento dessa pessoa super escroto. Mas cadê meus 50%? Porque a gente chegou nisso porque eu contribuí de alguma forma. Depois que o presidente falou no pronunciamento, né? Isso virou palavra oficial. Palavra normal. Então, assim, quanto essa pessoa foi muito sacana comigo, muito escrota comigo, ok. Mas cadê os meus 50% que o nosso relacionamento, a nossa parceria chegou nesse lugar, sabe? Eu acho que essa é a parte mais difícil dos relacionamentos. A gente conseguir parar e falar, ok, eu não sou o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, né? Tem outros lados em mim. Tem outros lados em mim. Então, assim, que outros lados eu estou falando também nos meus relacionamentos, sabe? De que forma que eu tô atuando. E é muito complicado isso, assim. A gente não aprendeu a fazer isso. Porque a gente cresceu ouvindo você me faz triste ou você me faz feliz. Assim você deixa papai triste, assim você deixa mamãe feliz. Então você enxergar o seu 50%. E a partir desse 50% que eu enxergo, que vai ficando esse lugar de, ok, o que eu vou fazer com eles? Com o meu 50% eu vou ficar. Mesmo que o meu padrão seja, foda-se, eu vou embora, sabe? Não, eu vou ficar. E é isso, é um exercício que pra mim ele é muito, muito constante e que ele oscila, né? Tem fases em que ele é mais simples de você conseguir e tem fases em que ele te pede uma energia tão grande, tão intensa, tão forte, tão de, sei lá, enfim. Fala, Xande. Olha, tem uma pessoa aqui trazendo
uma reflexão importante que num relacionamento abusivo, a culpa da vítima não é 50%. Então, é importante a gente nomear isso. Eu acho que ela está trazendo um ponto para a gente... Deixa eu ver quem é que está falando isso aqui, o Foi nome a dela. Dani, nossa vizinha. É Dalva. Foi a Dalva? Dalva Foi a Dani. Ah, foi a Dalva, achei que tinha sido a Dani. Fala, foi. Dalva. Então, é importante a gente colocar o seguinte, minha gente, ó, relacionamento abusivo é aquele em que a pessoa se vê obrigada a fazer coisas que ela não faria por vontade própria, Uhum. e fazer estas coisas produz nela uma sensação de humilhação, vergonha e medo. Então guardem essas 3 palavras, humilhação, vergonha e medo. Se você sente isso num relacionamento, quer dizer, você se sente humilhada, você se sente com vergonha de que os outros saibam que você vive isso na sua relação e tem medo, ou da violência de quem se relaciona com você, ou medo da descoberta pelo mundo social, se você vive essas coisas, você está num relacionamento abusivo. Relacionamento abusivo. Tá? Então, nessa experiência do relacionamento abusivo, você está construindo uma percepção alterada. Porque a pessoa que abusa, né, o que ela faz? Ela faz construções para te confundir a cabeça. Uhum. Então, da forma que a gente fala que a mulher chega lá para denunciar o estupro na delegacia e o delegado fala com ela, mas também ao tamanho da sua minissaia você estava pedindo, né? Então essa frase, ela confunde a mulher, transformando a vítima em corresponsável. O agressor, ele faz o inteiro, né? Ele coloca frases que vão construindo, sobretudo frases que começam com mas você também. É por isso que é tão importante a gente ler os livros da Elisama, né? Porque os livros da Elisama colocam para a gente a responsabilidade sobre como nós vamos criar os nossos filhos para protegê-los de entrarem nesses relacionamentos na vida adulta. Porque quando a gente grita com o filho e diz para eles, mas você também, Uhum. o que a gente está fazendo? A gente está colocando neles a responsabilidade pelo nosso destempero. E aí, humilhação, vergonha e medo é o que os nossos filhos mais sentem no padrão de educação que a gente recebeu, né, Xande? Humilhação, vergonha e medo. Então, isso vai normalizando essa experiência e preparando essa pessoa para aceitar o inaceitável na vida adulta. Né? Então, é muito importante a gente colocar isso aqui, que isso é essa tentativa toda que a gente está fazendo de construir uma nova cultura de relacionamentos com as crianças, isso também tem uma função construtiva para o futuro delas. Né? As pessoas falam muito comigo, mas esses meninos vão ficar mal acostumados. Que fiquem, gente. Se ficar mal acostumado, é ser respeitado, é saber que a sua voz importa, é saber colocar limite, meu amor, é esse o mau costume que eu quero pro resto da vida. Exatamente, exatamente. Tá pedindo o nome dos livros. Vou contar uma história engraçadíssima. O filho de Elisama, Miguel, antes da quarentena, estava aqui em casa. E eu estava contando para ele que eu ia lançar o meu primeiro livro, que, aliás, está pausado pela quarentena, vai sair, a editora só quer que saia no segundo semestre, vamos ver quando. Mas aí ele falou assim, nossa, você vai lançar o seu primeiro ainda? A minha mãe já está lançando o 4. Amor, cara, Blas, a gente vai ainda? Eu tô tão atrasado da vida. Então, gente, olha, os dois à venda hoje é o Educação Não Violenta, esse, e o Porquê Gritamos. Os outros dois eu não imprimi mais. Alexandre e Daniela. Agora, deixa eu fazer um jabá narcísico. Porque eu estou no amarelinho, Dani está no segundo. No vermelhinho, a orelha foi da Dani, ó, amiga queridíssima. Então são esses os 2 livros. Eu acho, Xande, que isso que você falou sobre relacionamentos abusivos
É, é tão importante, entenda, gente, quando a gente fala 50% é meu, não é que a responsabilidade pela atitude do abusador é de quem é vítima. Jamais, nunca, de forma alguma. Pra mim, isso não existe. Quem abusou, abusou, etc e tal. Mas quando a gente sai desse tipo de relacionamento, se você já viveu, é importante você ir procurar dentro de você porque aquilo foi comum pra você, assim. Em que momento você se perdeu de você pra ficar naquele lugar, sabe? É uma discussão que a gente precisa olhar pra dentro, assim. E eu falo de relacionamentos abusivos de diversas formas. Assim, não é só um relacionamento amoroso, relacionamento de trabalho, relacionamento com pai e mãe, cara. Que eu Sim. acho que é o relacionamento abusivo mais difícil da gente se desvencilhar na vida. Sabe? Mas é esse exercício de olhar pra essa relação e pensar, cara, onde em mim tá precisando de cuidado? Pra eu ainda ficar aqui, sabe? Pra eu ter ficado tanto tempo nessa relação. Em que momento foi que eu me perdi de mim? Que eu me perdi do que era importante pra mim? O que Carol falou da codependência. Em que momento foi que esse relacionamento tomou esse espaço na minha vida? O que é que eu posso fazer pra não acontecer de novo? Porque se eu simplesmente olho, eu fui a vítima de um relacionamento abusivo, e eu não olho pra dentro de mim e enxergo o quanto eu, tipo assim, por que eu fiquei naquele lugar ainda? O que é que nutria ainda dentro de mim ali? A minha chance de repetir é muito grande, porque, gente, foi a nossa educação. Olha o que o Xande falou. Presta atenção no que o Xande falou. Vergonha, medo, humilhação. O que é que a gente usa na educação tradicional para você educar um filho? Como é que você fala com ele? Você deve ter vergonha da sua roupa, você deve ter vergonha do que você está fazendo. Muda essa frase pro que um abusador faz num relacionamento abusivo. Você deveria ter vergonha de sair assim. Só quem tem coragem de sair com você sou eu. Só quem tem coragem de estar com você sou eu. Então, assim, gente, não é muito diferente. Não é muito diferente. Se você mudar, é basicamente o padrão que a gente aprendeu com os nossos pais. Sabe? Eu te bato porque eu te amo. Eu te bati, mas doeu mais em mim. Você está me pedindo para te bater. Essas frases todas a gente chama na terapia familiar de frases de duplo vínculo, que não quer dizer que são dois vínculos, quer dizer que elas constroem uma contradição entre uma frase e outra, e é isso que prende a pessoa no relacionamento abusivo. Porque ela não consegue dissociar uma frase da outra. Eu te amo, eu te violento. Então, Nossa, se ela transforma a pessoa só na violenta, ela fala assim, mas ela também me ama. Lá na idade adulta, a mulher violentada, ela fala assim, e é verdade o que ela fala. Olha, sabe por que eu não tenho coragem de separar? Por que eu não tenho coragem de denunciá-lo, apesar dele me bater? Porque só eu conheço o lado mais frágil desse homem e eu sei que ele só entrega para mim o lado mais entristecido da vida dele. Eu sei o quanto esse homem sofre. Eu sei que ele é uma pessoa boa também. Então ela fica com essas duas coisas. Com esse Ela duplo, fica com a experiência que ela recebe e fica com a visibilidade que ela tem da fragilidade daquele homem. Então isso é que a gente chama de duplo vínculo. Isso é uma armadilha. Isso é uma prisão dos relacionamentos abusivos. Então geralmente a pessoa sai disso quando ela encontra um terceiro elemento. Quando ela encontra um terapeuta, quando ela encontra o livro da Elisama, quando ela encontra, um filme, ela se conecta com uma outra coisa fora do relacionamento e ela fala assim, é isso que eu estou vivendo. E aí ela vai buscar fontes de se empoderar, para sair dessa situação, né? Então, é importante a gente entender que os relacionamentos abusivos constroem confusão, necessariamente. Né? Então, a confusão de ideias entre eu preciso sair e eu não posso sair. Ele é uma pessoa ótima e me ama. Ele é uma pessoa péssima e me violenta. Todas essas ambivalências, essas contradições, elas estão presentes em todos os relacionamentos abusivos. Sim, e Xande, tem uma coisa que você fala. E só uma frase. A gente ajuda uma pessoa a sair do relacionamento abusivo quando a gente diz para ela, você vai sentir essa confusão por algum tempo.
Não espere deixar de sentir essa para sair disso. Você precisa primeiro preservar a sua vida e depois, aos poucos, você vai se dissolvendo dessa contradição na sua cabeça. É isso. E tem algo que você fala, Xande, que contribui muito diretamente nisso, que é a questão que nós somos filhos parentalizados, né? Então a gente acha que tem que cuidar dos nossos pais, então a gente acha que tem a obrigação de cuidar dessa pessoa que está violentando a gente num relacionamento abusivo. Explica pro pessoal que você fala de filhos parentalizados, que é incrível, é algo que dá uma... Isso aí é spoiler, assim. O episódio 3 do nosso podcast. Do nosso podcast, spoiler. Então, o filho parental é uma experiência muito comum nas famílias, sobretudo latinas. Isso já está na literatura de terapia familiar há muito tempo. Ele é um filho, porque começou na cultura latina com aquela história de o filho mais velho ajuda a mãe a cuidar dos outros, porque a mãe ficava em casa cuidando de 8 filhos, de 10 filhos e tal, né? Então isso foi se consolidando na nossa cultura, em que os mais velhos passavam normalmente, naturalmente, a cuidar dos mais novos. Isso, mesmo depois que as famílias brasileiras diminuíram, isso passou a colocar esse lugar de cuidado voltado para os pais. Então, os casamentos em crise, por exemplo, triangulavam com os filhos, triangulam muitas vezes com os filhos, né? Então, os filhos começam a cuidar da dor da mãe separada, né? Começam a cuidar da dor do pai que não consegue emprego. Então, a gente vai colocando os filhos nesse lugar de cuidador, a gente vai se acostumando com esse papel, nós, crianças, vamos nos acostumando a esse lugar de cuidado, né? De cuidador, perdão. Então, quando a gente cresce com essa história de ter sido filho parental, a gente tem algumas coisas na nossa biografia como marca. Uma delas é que a gente tem culpa. Porque quando você coloca uma criança para cuidar de alguma coisa de um adulto, ela se sente necessariamente frustrada porque ela não dá conta de resolver o problema, porque o primeiro problema não é dela, né? O problema é, às vezes, do casal, o problema de uma pessoa com a relação dela com a vida, e a criança não tem elementos, recursos para ajudar essa pessoa. Então, ela se sente frustrada e incompetente. Mas ela também se sente muito valorizada, porque esse lugar do filho parental é um lugar de poder dentro da família. Então, ela também se sente valorizada e reconhecida por uma capacidade especial. Então, essa capacidade especial que a gente cria, né, como uma identidade nossa, de cuidar dos outros, chega lá na idade adulta, a gente vira o quê? Terapeuta, a gente vira profissional de saúde, a gente vira um monte de coisa. Então, é muito comum que nós que trabalhamos com seres humanos tenhamos sido filhos parentais na nossa infância. Isso é uma posição familiar muito, muito frequente. Então, nós precisamos observar os nossos ganhos secundários nessa posição, né, ao longo da vida, e isso cria uma ilusão de onipotência, né, que a gente precisa olhar na idade adulta para a gente não entrar em colapso, sobretudo num momento como esse de quarentena, em que as pessoas estão tão precisadas de apoio, né, nós também precisamos cuidar da gente, por exemplo, dormir até 9h15 da manhã. É essencial, importante demais. Mas essa coisa eu percebo, de muitas, a gente está falando de relacionamento de muitas mulheres, sobretudo, essa ideia de que, não, mas só eu posso ajudá-lo a mudar. Só Sim. Eu sei como lidar com ele. Esse lugar que a gente volta lá pro lugar de meu pai é um grosso, mas eu sei como é que eu vou fazer para chegar no meu pai hoje. Eu sei como é que eu vou falar com a minha mãe hoje, porque, não, nesse momento eu não posso falar, a mãe tá gritando, mas quando ela estiver mais calma eu consigo fazer. Sabe assim, esse ciclo de que vira um lugar comum pra gente, né? Pra muita gente. E aí você entra num relacionamento abusivo e você entra nessa dinâmica, você nem se dá conta. Porque já Sim. Foi de tanto tempo essa dinâmica na sua vida. Ó, tem um monte de gente perguntando do podcast. Gente, o podcast é Café com Cuscuz. A gente vai lançar hoje
Em algum momento do dia, ele vai sair. Não vamos dar horário, porque estamos em quarentena, entendeu? A gente queria ser esse povo que tem um calendáriozinho e tal horário. Não é assim que vai funcionar hoje. Então a gente vai lançar em algum momento do dia. Essa mistura aí, a gente vai botar o café com cuscuz. Tá lindo. A gente vai lançar já com 2 episódios liberados. Semana que vem entra o 3º. E aí vai ser um episódio por semana de papo muito livre sobre tudo. Então não é um podcast sobre família, sobre educação. Não é isso que vocês vão encontrar. Vocês vão encontrar novas atuações de Elisama e de Alexandre, né, Xande? A gente vai estar falando sobre vida. É porque a gente criou esse podcast para a gente, em primeiro lugar, se encontrar mais, porque a gente se adora e a gente adora conversar. Sabe, Elisama é o tipo de pessoa que me faz pensar melhor. Eu penso melhor do lado de Elisama. Então, é importante isso. Você precisa. Uma das coisas que eu aprendi na vida adulta é assim, estar do lado de gente que te leva a pensar melhor. Não é só pensar diferente, é pensar melhor. Ai, coisa Então, linda. é isso que a Elisama faz comigo. Aí ela fala um negócio e fico, Ave Maria, quanta coisa podemos pensar a partir. Então, café com cuscuz é isso mesmo. É isso Gente, que a gente veio fazer. Tá lindo. E assim, ele fala que ele faz isso, que eu faço isso com ele, ele faz isso comigo. Então a gente começa o podcast, a gente fala antes. O tema é esse, tá? Pensei na gente fazer assim. Combinado, amigo, combinado. Aí a gente começa a conversar, aí um vai abrindo portas na cabeça do outro, e quando acaba, foi completamente diferente de tudo que a gente planejou. A gente não foi, né? Completamente diferente. Mas fica lindo no final das contas. No final das contas, vocês podem esperar uma conversa que tem sentido, tem nexo, não vai ser uma conversa sem nexo, mas que não tem roteiro pré-definido. E aí eu preciso colocar uma coisa do ponto de vista teórico. Eu acredito no poder do diálogo como essa entidade que leva a gente para um lugar desconhecido. Então, conversar de verdade é fazer o outro acontecer para você. Isso é uma autora da terapia familiar que tem essa frase. O diálogo é o momento em que você deixa o outro acontecer para você. Olha que frase maravilhosa, né? Nossa, incrível. E na hora que você deixa o outro acontecer para você, alguma coisa acontece com você que você não estava esperando. Então, você é tocado pela emocionalidade daquele encontro, qualquer que seja a emoção, você é tocado por aquilo e você vai para lugares que você não imaginava ir naquele diálogo. Então, o verdadeiro diálogo é uma experiência absolutamente incerta. E é isso que eu amo no diálogo, né? E os melhores diálogos são esses que tomam direções que vão sendo conduzidas pelo próprio encontro. Pelo próprio diálogo, Isso que a conversa com a Elisama provoca em mim, né? Então, por isso que a gente construiu isso e até 2085 vai ter episódio de Café com Cuscuz. Pois é, na minha pegada. Vocês aguentem a gente. Mas é isso, olha que pessoa maravilhosa. Gente, eu não aguento, eu não vou ver o Xande. É muito gostoso. E o podcast, já que a gente está nos últimos minutos, vamos falar do podcast. Agora vamos vender o nosso jabá! Vamos fazer o nosso jabá. Tem sido uma delícia exatamente nesse sentido. Assim, eu também tenho essa... Tanto que, enfim, eu comecei a estudar comunicação não violenta por isso, porque eu amo o diálogo, em si, eu amo as várias camadas do diálogo, eu amo o que se constrói ali, aquela entidade que surge sozinha no meio de uma boa conversa. É isso, eu amo a potência disso, eu tenho essa curiosidade pela vida, essa sede pela vida, e que o diálogo, ele transborda isso. O diálogo com o Xande tem esse poder muito grande na minha vida. E aí o podcast tem surgido assim, a gente tinha gravado o primeiro episódio, foi a gente se entrevistando, para vocês conhecerem um pouco mais da gente. E o segundo episódio, a gente pensou num tema, e aí a gente viu que não ia rolar, não adianta a gente tentar fazer roteiro que nós dois não vai acontecer.
Não vai, porque é isso, o diálogo vai abrindo portas um no outro e a gente vai deixando que ele guie, até que chegou um momento que a gente vai, gente, acabou, né? Acabou. Conseguimos, fizemos um podcast. Então, é isso, assim, a gente espera que ainda hoje a gente vai desligar, né, todas as nossas conversas aqui daqui a 2 minutos, daqui a pouquinho o Instagram fecha na nossa cara. A gente vai encerrar essa conversa e providenciar, mas eu creio que até o final do dia, até, sei lá, umas 7 horas, ele vai estar no Spotify. Eu não sei as outras plataformas, porque tem uma coisa importante que vocês precisam saber também. A gente não sabe zorra nenhuma. A gente só conversa. E André é um grande amigo da gente, é que pensa em todas as outras coisas. Então, eu não sei como funciona. Nada nos faltará. Hã? André Moraes é nosso pastor e nada nos faltará. Nada nos faltará. Pois é, então ele vai decidir tudo isso por nós. Mas vai chegar em algum momento. Mas é isso, a gente pensou em conversar sobre diversos temas e tem sido uma delícia. Espero que seja uma delícia para vocês também. Quando vocês escutarem, por favor, compartilhem nos stories para eu ver. Me marca lá, porque eu só consigo ver assim. Eu não vejo direct, eu não tenho como ver direct. Infelizmente, eu não dou conta. E foi uma das minhas medidas de autocuidado, foi deixar um pouquinho algumas coisas de rede social para lá, porque senão eu ia ficar maluca. Eu ia pirar e eu percebi que eu não dava conta e acabou, eu também não tenho que dar conta. E aí, quando vocês marcam, fazem stories e marcam, eu consigo ver, porque aí aparece pra mim. Ainda não tem no Spotify não, Cris, a gente vai colocar até o final do dia. Até o final do dia vai ter no Spotify. Então me marquem e marquem o Xande pra gente conseguir ver. Mas aí a gente já vai conduzir para encerrar essa nossa conversa. Eu quero que vocês pensem, quando a gente falou sobre relacionamentos, em como vocês se sentem nos relacionamentos de vocês. Eu acho que o o Xande falou foi, coloca a capa dos livros de vocês. Vou botar a capa do... O de Xande ainda não saiu, gente. O de Xande... O de Xande, os meus livros, o de Xande vai sair, esse é o novo, tá? Mas aqui não é a capa de verdade, aqui é só uma boneca. A capa vai ser nessa qualidade aqui, super lindona, do Educação Não Violenta. Eu quero que você... O que Xande falou sobre os relacionamentos, que vocês sintam. Como vocês têm se sentido nos relacionamentos de vocês, assim. E que você comece a ter curiosidade. Eu sempre falo sobre curiosidade, mas você ter curiosidade sobre por que você age como você age. Sabe? Por que você atua como você atua. Por que você falou aquilo que você falou hoje de manhã? Nossa, por que você respondeu aquilo que você respondeu naquela hora? Gente, a curiosidade, ela é muito poderosa em tudo na vida. Nos nossos relacionamentos com os nossos filhos, nos relacionamentos amorosos, em todos os relacionamentos. Esses dias eu fiz um post e alguém falou assim, nossa, Elisama, eu acho fantástica essa sua capacidade de se questionar. É curiosidade, cara. E foi uma coisa que eu prometi aos meus filhos, que eu teria curiosidade sobre mim pro resto da minha vida. Eu acho que é o maior presente que eu posso dar pra eles é eu ter curiosidade sobre mim. Porque quanto mais eu tenho curiosidade de pensar, nossa, por que eu falei aquilo com o Miguel hoje de manhã? Nossa, por que aquilo que a Helena fez me irritou tanto? Mais eu consigo me conhecer e tenho mais poder sobre as minhas atitudes. Eu lembro que quando eu comecei a estudar um pouquinho, ler um pouquinho sobre educação financeira, porque obviamente eu sou de humanas, então não é o meu lugar, o cara fazia uma analogia que eu adoro. Ele falava assim, olha, eu sei que você tá cheio de dívida, aí você faz, não vou nem olhar a minha conta, porque eu tô cheio de dívida. Então, não vou olhar pra quê? Aí ele fala, mas é como se você estivesse levando muito tapa com venda. Então você tá levando muito tapa no escuro. Quando você olha a conta e começa a observar, você ainda vai levar tapa, mas você tá sem a venda, você consegue desviar de um de outro. Então você vai... E essa coisa de você ter curiosidade é mais ou menos isso. Você vai aprendendo a desviar de alguns tapas, sabe? Você vai aprendendo a ter mais atitude sobre algumas coisas na sua vida. Não é um caminho rápido, não é um caminho que você faz em um segundo, mas é o caminho que você consegue construir. Então observa como você se sente nos seus relacionamentos. Por que você calou? Por que você falou? Só se observa que isso vai te dar uma percepção muito mais ampla sobre você. Muito obrigada por estarem aqui. Xande, últimas palavras aí, que a gente está com poucos minutos. Últimas palavras é só obrigado, 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 obrigado. Qualquer experiência de diálogo com você me faz sair melhor, mais sabido e com uma energia renovada. Eu acho você uma orixá. Eu acho você uma figura com uma presença espiritual no mundo. Então, você tem essa capacidade de transmutar as energias.
E eu me Ah, viu sinto só? gratificado pela oportunidade de estar na mesma época, no mesmo mundo e no mesmo bairro. Atenção, invejem. No mesmo bairro, na mesma escola. Que você. E agora no mesmo podcast. E agora no meu Eu sou muito podcast. privilegiado. Muito obrigado. Valeu, velho. Você me ajuda muito. Então, muito obrigado pelas oportunidades de troca. Eu acho que esse início de 2020, né, com a sua vinda para cá, é um upgrade na nossa vida relacional, na nossa vida familiar. E o Café com Cuscuz é só a primeira coisa que a gente vai fazer juntos. E a experiência desse encontro vai produzir coisas maravilhosas para todos nós. Então, só agradecer a confiança, agradecer a parceria, agradecer o amor, os bolos, né? Porque são todas as pessoas da família com todas as pessoas da família. Isso aqui é um encontro que não tem, é um cuscuz sem caroço, assim, limpinho, gostosinho, né? Com a manteiga derretendo, assim. Ai, Obrigado. seu lindo. Te amo, te amo. Gente, enfim. Como é que eu tô depois dessa, né? Xande é... Ai, obrigada, meu amigo, por tudo que você fez. Xande, você não tem noção do quanto esse homem me apoiou pra eu poder me mudar pra cá. A gente mora em Cotia, que alguém perguntou se a gente mora no Rio. A gente mora em Cotia. Vocês não têm noção do quanto ele me apoiou, do quanto ele me fez acreditar em mim em momentos que eu nem eu tava acreditando. E ele me fez acreditar em mim, então assim... Eu devo ter feito muita coisa boa, porque o universo me deu muita coisa linda. E você é um desses presentes maravilhosos na minha vida. Obrigada. Te amo, te amo, te amo. Gente, é isso. Muito, muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada por estarem aqui. Vocês sabem que eu não peço desculpa por lágrimas, porque eu sustento elas com a mesma coragem, força e orgulho que eu sustento os meus sorrisos. Tá? Então, é com lágrima que eu me despeço de vocês. Muito obrigada. Beijo, Xande. Beijo, beijo.